Você com certeza conhece a expressão história de pescador. Aquele caso que seu amigo conta e que parece um pouco duvidoso. Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Algumas dessas histórias podem até ser mentirosas, mas os rios e oceanos estão cheios de criaturas assustadoras que podem colocar sua vida em risco. Peixe-tigre gigante. Com uma média de 36 quilos, quase 2 metros de comprimento e dentes que parecem ter sido tirados de um dragão, o peixe-tigre gigante é um predador faminto e assustador. Ele é conhecido por se locomover em grupo, emboscando suas presas em ataques rápidos e furiosos. Felizmente, essa espécie é originária da bacia do Rio Congo, um dos maiores rios do mundo, que corta diversos países africanos e por isso está a milhares de quilômetros das águas brasileiras. Embora seja considerado uma espécie agressiva, o peixe-tigre é também um atrativo turístico para pescadores do mundo inteiro que vão ao rio atrás dessa espécie única. Lula colossal. Agora vamos falar do verdadeiro gigante dos oceanos. Uma lula colossal na fase adulta pode chegar até 15 metros de comprimento. Vocês conseguem imaginar uma lula desse tamanho? Para a felicidade dos pescadores, até hoje, poucos exemplares foram capturados, principalmente pelo fato de morarem nas profundezas dos oceanos. São animais ainda muito desconhecidos pelos cientistas. Seus tentáculos gigantes costumam deixar grandes cicatrizes em baleias cachalotes que se alimentam desses bichos. As lulas colossais são consideradas um dos grandes mistérios dos mares e por isso mesmo fascinam os pesquisadores. Cachorra. Um dos peixes muito conhecidos pelos pescadores brasileiros, a cachorra, é famosa por sua aparência assustadora, com 2 grandes presas no maxilar inferior. Sua pele prateada a faz tão desejada pelos praticantes da pesca esportiva, assim como seus dentes alongados. Sua carne já não é tão apreciada, por isso, grande parte dos peixes pescados são devolvidos à natureza, mas só depois dos pescadores registrarem o momento com fotos. Podendo chegar a mais de 1 metro de comprimento e com uma cor reluzente, esse animal com dentes assustadores é bem sugestivo para tirar uma selfie. Concordam? Prova disso são as dezenas de fotos e vídeos de pessoas que conseguiram pescar esse terrível animal. Lampreia. Esses seres que parecem ter sido tirados de algum filme de terror dos anos 80 nascem em águas doces e depois migram para o mar para viver em sua fase adulta. Apesar da aparência assustadora, em Portugal e na Espanha esse bichinho é considerado uma iguaria gastronômica, movimentando a economia das 2 regiões. Vários pescadores trabalham horas na época em que a pesca de lampreias é permitida. Nos restaurantes, o preço médio de um prato com lampreia é de mais ou menos 80 euros, algo que gira em torno de R$500. O formato da boca da lampreia, assim como a sua língua, repleta de dentes, serve para grudar em outros peixes e sugar o seu sangue. Além de se alimentarem dessa maneira bizarra, esse animal ainda pega uma caroninha no outro peixe, usando esse artifício de aspirador como uma forma de transporte. Enguia elétrica. Embora seja chamada por esse nome devido à sua aparência, a enguia elétrica é um parente do bagre e da carpa. Cerca de 75% do corpo do bicho, que pode chegar até 2 metros de comprimento, é a sua própria cauda, onde estão concentradas a maior parte das células especiais que geram a energia que dão a famosa descarga elétrica. Dependendo do nível de estresse da enguia, ela pode emitir uma carga suficiente para matar até um cavalo. Felizmente, para nós e principalmente para os pescadores, como meio de economia de energia, a grande maioria das enguias usa a descarga elétrica apenas para atordoar seus predadores, os deixando um pouco zonzo. Piranhas. Você já deve ter escutado por aí sobre a fama das piranhas, certo? Dentes afiados, capazes de dilacerar sua presa com apenas uma mordida. Esses peixes carnívoros de água doce habitam alguns rios da América do Sul, como o do Pantanal e da Amazônia, mas também podem ser encontrados em outras partes do Brasil. Elas possuem uma das mordidas mais fortes encontradas nos peixes ósseos. E não é difícil encontrar casos de pessoas que foram atacadas por piranhas. Só no estado de Roraima foram registrados mais de 55 casos de ataques de piranhas em rios e balneários. No começo deste ano, no interior de São Paulo, vários ataques de piranhas foram registrados, resultado do período em que o animal está se reproduzindo. Os ataques consistem em muitas mordidas de várias piranhas ao mesmo tempo, tornando os ataques extremamente dolorosos.
Jacaré-açu. O jacaré-açu, espécie muito comum no Brasil, pode chegar até 6 metros de comprimento e pesar 300 quilos e passa a maior parte do tempo escondidinho debaixo d'água, apenas observando suas vítimas. O que às vezes parece ser uma pedra inofensiva no meio do rio, está envolvido em muitas histórias de ataques de jacarés. Em 2014, no município de Boa Vista dos Ramos, no Amazonas, o pescador Rômulo de Azevedo confundiu um jacaré-açu com um tronco e acabou pisando no animal. O resultado, o jacaré mordeu a perna do pescador, que por sorte estava em companhia de um amigo, que acabou o salvando. Um dente do jacaré chegou a quebrar e ficou preso na perna do homem, que mesmo tendo perdido muito sangue no incidente, não teve maiores complicações. Cobras gigantes. Assim como os jacarés, as cobras também apresentam perigos para os pescadores. Esses animais tão temidos que possuem uma enorme variedade de espécies, cores e tamanhos são e foram os protagonistas por centenas de anos de folclore e, recentemente, até de filmes de terror. Mas umas delas em específico, a famosa sucuri ou anaconda, assusta pelo seu tamanho e imponência. Podendo chegar até incríveis 11 metros de comprimento, é normalmente encontrada próxima ou dentro da água, seu habitat favorito. Por falar nisso, ela consegue permanecer até 30 minutos submersa sem respirar. Por isso, muitos pescadores são surpreendidos pela aparição desse animal e alguns relatos de ataques são registrados todos os anos, embora especialistas dizem que pessoas não fazem parte do cardápio principal da cobra. Em setembro de 2018, quem confirmou essa informação foi o pescador Moisés, que em uma pescaria de feriado acabou sendo mordido na cara por uma sucuri de apenas 3 metros de comprimento. Felizmente, o animal não é venenoso e Moisés sobreviveu ao incidente. A arraia. Saindo da África e vindo para nossa região, temos a famosa arraia. Muita gente diria que a arraia é um animal simpático, com um rosto até bonitinho. E de fato, a arraia é uma criatura que ataca principalmente desavisados que acabam pisando no bicho enquanto ele descansa na areia. Mesmo assim, algumas destas criaturas podem assustar principalmente por causa do tamanho. A arraia jamanta, por exemplo, pode chegar a impressionantes 7 metros de comprimento e pode até arrastar um pequeno barco de pesca caso fique presa em alguma rede. Foi o que aconteceu em julho de 2019 na cidade de São Francisco do Sul, no estado de Santa Catarina. O pescador Josué passou quase 1 hora de agonia vendo seu barco sendo puxado pelo gigantesco animal que estava preso à rede. Então, não se esqueça de dar aquela mexida na areia antes de entrar em algum rio por aí, beleza? Tubarões. É impossível falar de tantos animais assustadores e deixar os tubarões de fora. Os tubarões-baleias, por exemplo, são considerados os maiores peixes do mundo, com cerca de 12 metros de comprimento. Apesar do seu tamanho, essa espécie de tubarão é famosa por ser amigável, sendo possível até nadar ao lado de um em alguns parques aquáticos ao redor do mundo. Mas não podemos dizer o mesmo dos seus primos, os tubarões brancos. Famosos por ataques a banhistas e pescadores, seus muitos e enormes dentes dão uma aparência assustadora a esses animais. Em 2015, uma foto intrigou a internet ao mostrar os frutos da pescaria de um homem chamado Matthews, na costa da Austrália. O tubarão possuía 6 metros de comprimento e, segundo o pescador, inicialmente ele tinha capturado um tubarão-martelo de 1 metro e depois o tubarão branco surgiu e o engoliu. O tubarão acabou sendo vendido para o mercado de peixes, mas o pescador disse que ficou com as mandíbulas como uma lembrança da aventura. Essas foram algumas das terríveis criaturas que você pode encontrar nas suas pescarias. Se gostou, se inscreva, curta e compartilhe. Até mais!